Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí, uma tarde de segunda-feira, uma tarde de quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, eu às vezes me perco no ar. Uma tarde de quarta-feira a todos os abençoados irmãos e irmãs que participam aí com o irmão André aí, né? Nas lives. E vocês que vão ver depois esse vídeo, vocês que vão ver aí através das outras redes sociais aí, né? Facebook, sejam todos bem-vindos, Peço vocês que me ajudem aí, não esquecendo de dar os seus likes, amém? É muito importante os seus likes, amém? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, abençoado. Ajuda o crescimento desse canal para a gente poder levar esses conhecimentos a mais pessoas. Amém? A graça de Deus tem ajudado muita gente, tem ajudado muitas pessoas. E eu convido todos vocês a fazer parte disso, a fazer parte, né, desse movimento, para que venha ajudar muitas pessoas que estão precisando conhecer o Evangelho da graça de Deus. Amém? É isso aí, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Como vocês viram na capa do vídeo aí, essa senhora é a missionária Cristina Maranhão. Eu sempre digo, eu nunca trago imagem de ninguém aqui para denegrir, para defamar, para refutar, não. Eu vou usar ela como exemplo do que está acontecendo, né, nas atuais igrejas. Também as redes sociais está cheio, né, de profetas e profetisas. Então eu fiz o tema do estudo. Não existe profetas e profetisas nos dias de hoje. Não existe profetas e profetisas nos dias de hoje. Amém? Então, abençoados, vamos diretos aqui em Efésios 6:12, porque esse estudo é um pouco longo, então eu vou procurar a ser bem breve na explicação, tá bom? Tomando um cafezinho para molhar a garganta, que a garganta tá seca, para mim não engasgar aqui. Então, abençoados, Efésios 6:12. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, refutar uma pessoa, trazer a imagem de uma pessoa no YouTube para denegrir a imagem da pessoa, isso eu não acho que é uma obra espiritual. Eu acho que isso é uma obra da carne. Pessoas que querem promover-se em cima de outra pessoa, para mim não é ato espiritual. Para mim é um ato da carne. É um ato que quer mostrar ser maior que outro, mostrar-se que tem mais sabedoria que o outro. Amém? Esse é o ego da pessoa. O ego não é espiritual. Ego é carnal. Então a palavra está mostrando que a nossa briga não é com carne e sangue, não é com pessoas, mas é por conhecimentos que às vezes essas pessoas, esses principados e potestados, não são seres malignos, espirituais, demoníacos, não. Está falando de pessoas, né? Principados são os príncipes, os donos das tais igrejas, né? A potestade são os poderes das tais igrejas. Essa hoste desses homens, né, que esconde a verdade do povo, né, para poder ter o povo na palma das suas mãos, para poder
usar da palavra artifícios para ganhar, né, dinheiro em cima do povo de Deus. Entende? E tem pessoas que gostam de denegrir, refutar, brigar, entendeu? Usando a imagem de outras pessoas, entendeu? Para se beneficiar desse mesmo bem que os tais principados das tais igrejas fazem a mesma coisa. Eles fazem nas igrejas e outros fazem no YouTube, mas é igual. Não é uma obra espiritual, é uma obra da carne, é uma obra, né, carnal, é um ego da carne, querer ser melhor do que as pessoas. O irmão André não é melhor que ninguém, o irmão André tem suas falhas, tem seus erros, amém? Várias vezes já errei na palavra, várias vezes já pedi desculpa pelo meu erro, entendeu? E estamos aprendendo, abençoados. Estamos aprendendo um com os outros. Estamos aprendendo aqui um com os outros. Não somos melhor que ninguém. O nosso assunto que traz aqui hoje é a respeito de profetas e profetisas nos lugares espirituais, dentro das chamadas igrejas. Amém? E faço a pergunta: há profetisas, há profetas nos dias atuais? Hoje, nos dias atuais, há profetas, há profetisas hoje, nos dias atuais? Se eu disser que sim, estarei dizendo que o evangelho está errado. Estarei dizendo que tudo que está escrito ali na Bíblia a respeito do que eu vou trazer aqui hoje é mentira. Estarei dando força a uma crendice antibíblica. Crendice antibíblica. Mas não está na Bíblia. Bíblia, irmão André, sim, está na Bíblia. Mas você tem que entender que há tempo, há pessoas para quem aquilo foi, há tempo para quando foi, há um limite de tempo, entendeu? Entre a lei e a graça. A lei terminou ali, num tempo ela terminou. E a graça começou no seu tempo, seu devido tempo. Então, nem sempre que está na Bíblia é para que nós temos que fazer hoje. Entende? Profetas e profetisas estão na Bíblia. Está na Bíblia, claro. Se eu não me engano, no Velho Testamento todo, até Malaquias, são contados 16 profetas. Existiam muitos mais profetas. Mas Deus escolhia a pessoa certa que ele queria passar o seu recado. Então, teve pessoas que se destacaram mais do que outras. Teve profetas que se destacaram mais do que outros. Então, se conta 16 profetas, eu conto 17, incluindo João Batista. E na Bíblia nos mostra aqui 3 profetas. No Novo Testamento, você vê, no Velho Testamento, 17 profetas. No Novo Testamento só nos mostra 3 profetas que andaram seguindo o Mashiach. Teve outros, mas não eram profetas de Deus, escolhidos por Deus. Aqui na Bíblia nos mostra Agabo, que era um profeta e seguidor de Cristo também. Nos mostra João Batista, que foi o profeta que veio abrir o caminho para o Messias. Sim, ele era profeta. A tradição religiosa não concorda. A tradição religiosa diz que o último profeta foi Malaquias, mas não foi. João, vários profetas falaram de João. E Jesus chama ele de mais que profeta. Ele é maior do que todos os profetas. O nascido carne e sangue, nascido de mulher, ele é maior do que todos os profetas. Da boca de Jesus falando isso, que ele era profeta. Jesus fala mais que profeta porque ele era maior do que todos. Todos profetizavam que viria. Ele veio no dia que foi profetizado e veio cumprir a palavra de todos os profetas. Ele veio abrir o caminho.
do Mashiach. E também chamam Jesus de profeta. Será que Jesus é profeta também? É o que nós vamos ver aqui hoje. Em Atos 11, 27 e 28, eu não vou ler. Se vocês quiserem, anote aí e leia aí nas suas casas. Atos 11, 27 e 28 e Atos 21, 8 e 10. Se perderam, volta o vídeo um pouquinho e vou repetir lá. Atos 11, 27 e 28, Atos 21, 8 e 10. Então, Atos 11 e Atos 21 fala a respeito de Ágabo. Vocês leem aí. A narrativa de Atos 11, 27 e 28, eu vou fazer um resumo aqui. A narrativa diz que Ágabo fazia parte de um grupo de profetas que veio da Antioquia para Jerusalém. Lá, ele previu uma fome severa que ocorreu durante o reinado do imperador romano Cláudio César, que nos permite situar os eventos por volta do ano 45 depois de Cristo. Eu estou mostrando um pouquinho de história também. Por quê? Eu vou explicar. Calma aí, vou explicar. Em Atos 21, 8, 10, a narrativa diz que no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Eu não estou lendo não, tá? Estou cortando. Se vocês quiserem ler tudo, lê na casa de vocês. Devido a ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele estava profetizando que Paulo seria pego e preso em Jerusalém. E seria feito tudo, né, que fizeram com todos os apóstolos com ele. Ágabo estava profetizando aqui sobre Paulo. Então, nos mostra aqui que Paulo iniciou seu ministério a partir do ano 36 depois de Cristo. No ano 36 depois de Cristo, Cristo glorificado apareceu para Paulo na estrada de Damasco. Ali ele iniciou-se o seu ministério. Ágabo já era nascido. Ágabo era nascido. Ele nasceu no primeiro século. Viu todos os apóstolos. Viu João batizando no Rio Jordão. Acompanhou todos os processos, os passos de Yahshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Até Paulo. Até ele teve um encontro com Paulo. Ele profetizou para Paulo. Resumindo, Ágabo não foi um profeta que surgiu depois de João. Ágabo não foi um profeta que surgiu depois de João, porque João foi o último profeta. Agora eu vou explicar por que eu estou trazendo isso. Porque eu disse que João é o último profeta. Então veio um abençoado do sistema religioso refutar e dizer que não, mas no Novo Testamento tem vários profetas. Sim, abençoado, tem vários profetas. Ágabo é um deles, que está depois de João. Mas como eu disse, vários profetas. Mas nem todos os profetas são constituídos por Deus. Nem todos os profetas são escolhidos por Deus. Porque se eu falar que todos os profetas são de Deus, eu vou dizer que os profetas e profetizas nos dias atuais são de Deus. E não profetizam nada para instrução de conhecimento da palavra para o povo. Só ficam profetizando desastres. Acontecimentos e desastres. E quando acontece realmente, não, fulano falou, ciclano falou, a profetisa falou, o profeta falou. Entende? Então, ficam usando, né, de conjecturas, e de repente acontece um desastre qualquer, tanto na natureza
quanto um acidente, né? Qualquer carro, avião, trem, qualquer coisa. E as pessoas viram e falam, não, a profetisa tal falou, o profeta tal falou. Entende? É apenas coincidência, apenas conjecturas. Amém? Coincidências e conjecturas. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então, abençoado, nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que estar dentro da palavra. Nós temos que estar dentro do conhecimento. Nós temos que entender que, nos dias atuais, não existem profetas. Que João foi o último profeta bíblico. E a Bíblia, sim, o chama de profeta. O sistema religioso não aceita João como profeta. Diz que o último profeta foi Malaquias. Por isso eles contam 16 profetas. Eu conto 17, incluindo João. Ágabo não veio depois de João. Ágabo era um profeta já antigo. Mais velho que João. Antigo. Ele não veio depois que João. Ele era um profeta antigo. João foi o último profeta. E Lucas 1:76 chama João de profeta do Altíssimo. Vamos ver. Ele diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá do verbo preceder, que significa irá à frente, irá adiante do Senhor, o Senhor aqui, do Mashiach, do Cristo, de Jesus, preparando-lhes os caminhos. Então, João Batista veio lá no Rio Jordão, fazendo o quê? O batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento, para que o povo pudesse se arrepender das suas transgressões, amém? Para receber o Cristo limpo. Limpo, sem pecado, né? Sem transgressão, sem dívida. Então as pessoas se arrependiam ali, que era o batismo de arrependimento, o batismo que João Batista pregava, arrependimento para que o povo se arrependesse das transgressões que eles praticaram com Deus. Por isso que ele veio para abrir o caminho do Messias, está entendendo? E depois de João, não veio nenhum profeta constituído por Deus. Deus não usou mais ninguém para ser profeta. Porque profeta eram homens que Deus escolhia para mandar a sua mensagem. Deus escolhia para mandar o seu recado. Depois de João, não houve mais nenhum profeta. Amém? Surgiram outros profetas depois de João? Claro que surgiu, a Bíblia nos mostra. Mostra Paulo aí confrontando um. Mostra que em Atos 21, 8, 9, né, Paulo contando a história que no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. 4 filhas donzelas que profetizavam. Aqui já não são profetas constituídos por Deus. Aqui não se trata de profetas constituídos por Deus. Aqui se trata de profetas de geração. Profetas de geração. Sabe o que é isso? Ah, o avô foi profeta, o pai foi profeta, eu vou ser profeta. Apesar de Felipe não se intitular profetas. Mas as filhas dele se intitularam profeta. Não sei o pai de Felipe, não procurei saber quem é, mas talvez foi um profeta, ou talvez foi aí de uma família de profetas, mas não são profetas constituídos por Deus. Entende? Na época de Elias, existia a escola de profetas.
existiam vários profetas. Quem se destacou? Elias. Depois, Eliseu. Por que se destacaram mais uns do que os outros? Ele fala 16 profetas. Existiram muito mais de 16. 16 foram que se destacaram. Porque Deus escolhia a quem ele iria mandar a sua mensagem, com quem ele iria falar. Deus que escolhia profetas. Profetas eram homens escolhidos, já teve várias profetisas também, homens escolhidos por Deus para ser profetas. Não é, eu vou ser profeta a partir de hoje. Eu decidi ser profeta a partir de hoje. Não. Profetas eram pessoas escolhidas por Deus. E essas meninas aqui, donzelas, 4 donzelas que profetizavam, eram profetisas de família. Talvez na família. O avô, talvez, o pai aqui disse que não era, disse que é evangelista, mas talvez o avô era profeta, então vou ser profeta também. A pessoa se escolhe ser profeta, igual hoje no sistema religioso. Hoje, no sistema religioso, tem pessoas que escolhem ser profetas porque tem igrejas que pagam profetas. Você sabia disso? Que tem igreja que paga profetas para ir lá, para, como diz eles, avivar a igreja. Que às vezes a igreja está ali morta. Não, vou contratar o profeta tal, a profetisa tal, para vir aqui avivar o povo. Então, vocês que são de igrejas devem saber que eu não estou falando mentira, não estou inventando lorota. Tem pessoas que se titulam profetas e profetisas que ganham dinheiro para ir nas igrejas fazer suas profetagens. Mas não são constituídos por Deus. Não são constituídos por Deus. São, algumas vezes, profetizam má interpretação bíblica, outras vezes profetizam conjecturas de suas próprias mentes. Amém? Conjecturas de suas próprias mentes. Não aquilo que Deus escolheu aquela pessoa para falar aquilo. Não é isso. Mas o sistema religioso, os irmãos evangélicos acham que Deus escolheu. Né? Aí a pessoa faz uma conjectura, acontece alguma coisa, né? E, não, fulano falou isso. E todo mundo aplaude e fica um monte de povo aí cego, caindo nos buracos. Que o pastor cego é guia de cego. E quando o pastor cego cai no buraco, todos vão atrás e caem no mesmo buraco. Porque estão todos cegos. Fora de conhecimento bíblico. Amém? A Bíblia nos diz que nos dias atuais não existe profetas mais, nem profetisas. Deus não usa mais ninguém para ser profetas e profetisas. Lucas 16 diz, vejamos aqui, a lei e os profetas vigoraram até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Vigorar significa que a lei e os profetas tornaram-se ativos até João. Depois de João, testamentariamente, a lei e os profetas perderam seu vigor legal. João foi o último de profeta. A lei e os profetas vigoraram até João. Na morte de João, a lei e os profetas perderam o seu vigor legal, perderam sua validade. Amém? Agora, o fake dos profetas, existe muitos por aí, dentro das igrejas, dentro das redes sociais, existem os fake dos profetas. Né? Que a pessoa vai, profetiza uma coisa, um acontecimento, e fica esperando aquilo acontecer. A sua mente fica desejando que algo ruim aconteça para que o povo vire e fale, o fulano falou. Como que isso é de Deus, gente? Como que isso é de Deus?
se eu confirmar que esses profetas, que essas profetisas são de Deus, eu estarei aqui passando por cima do evangelho, que diz que não, diz que João foi o último, que a lei e os profetas vigoraram até ele. Depois dele, não teve mais profetas escolhidos por Deus. Ágabo existia, porque era velho. Conforme aqueles profetas velhos iam morrendo, ia acabando isso. João foi o último que Deus escolheu. Deus escolheu ele para abrir o caminho do Messias. É isso que a Bíblia nos ensina. Olha o que Jesus diz através de João, através de Mateus, né? Registrado por Mateus 11:9. Mas, para que saíste? Jesus conversando com os discípulos, o diálogo que está se relacionando aqui a João, e Jesus disse, mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Muito mais que profeta. Jesus está dizendo que João não era apenas um profeta. Ele era o profeta. Ele era muito mais que profeta. Porque todos os profetas profetizaram a vinda de João. Que João viria para abrir o caminho do Senhor. João veio e abriu o caminho do Senhor. João veio praticando aquilo que disseram os profetas antigos que ele ia fazer. Então, João se tornou o profeta mais importante. Porque os outros só profetizavam o acontecimento. João veio realizar o acontecimento. Então, Jesus fala, muito mais que profeta. Em verdade vos digo que entre nascido de mulher, entre os homens da terra que apareceram como profetas, que Deus escolheu como profetas, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus está falando. Ninguém foi maior que João Batista. João Batista veio para cumprir aquilo que os profetas antigos disseram que ele ia fazer. Ele veio para cumprir, né? Abrir ali o caminho do Messias. Veio ali preparar o povo para receber o Messias. Por isso que ele trouxe o batismo de arrependimento. O povo tinha que se arrepender das suas transgressões para receber o Messias ali limpo, sem culpa, sem dívida. Está entendendo? Mas Jesus disse que mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus era o único maior do que João, porque João veio para ele. João veio para abrir o caminho de um maior do que ele, que foi Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então só Jesus foi maior que João. Os outros profetas anteriores, ele está dizendo, o próprio Jesus, da boca dele, fala que ele é mais importante, né? Maior, ó, ninguém apareceu maior do que João Batista. Nenhum profeta foi maior do que João Batista. É isso que Jesus está querendo dizer. João Batista era um profeta. Amém? Está dizendo que João Batista era um profeta. E Jesus? O que a Bíblia fala sobre Jesus? Será que Jesus é um profeta, como muitos do sistema religioso declaram ser um profeta? Né? Para os muçulmanos, Jesus é um profeta, né? Eles não chamam Jesus, chamam Ziza. Para eles é um profeta. Será que a Bíblia diz que Jesus era um profeta? Né? Quantos profetas existiram no Velho Testamento? Eu já falei, 16 profetas, incluindo João, 17 profetas. Quantos profetas teve no Novo Testamento? Ágabo. Profetas que seguiram Jesus. Ágabo, João e Jesus. É profeta?
Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que João diz aqui. João 1, vou ler do 1 ao 4. Vamos ver o que diz aqui. O título que está na minha Bíblia já começa escrevendo aqui: a encarnação do Verbo. Aqui já está dizendo tudo. Só o título do tema, só o título do versículo já mostra tudo. A encarnação do Verbo. E diz que no princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra. O Verbo, o ser. O princípio era o ser. E esse ser estava com Deus. Né? E o Verbo era Deus. Né? Esse ser era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem esse ser, nada do que foi feito se fez. E esse ser, a palavra diz que era Deus. O Verbo era Deus, esse ser era Deus. E sem Deus, nada do que foi feito se fez. Estão entendendo? A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ele veio, né? Veio dos céus. O Espírito, o ser, Yahweh veio dos céus. Né? Encarnou-se ali, naquele corpo físico de um homem judeu, chamado Yahushua HaMashiach. Amém? E a Bíblia diz que ele recebeu o nome acima de todos os nomes. O nome Yahushua significa Yahushua, significa salva. Yah salva. Mesmo muitos aí não querendo usar esse nome, mas para você entender o nome acima de todos os nomes, você tem que entender isso. Porque o nome acima de todos os nomes não é Jesus. Jesus nunca partiu do alfabeto judaico. Não existe nome Jesus no alfabeto judaico. Não existe J no alfabeto judaico. Não existe vogais no alfabeto judaico-hebraico, né, no caso. Jesus é composição de nome. Foi criado esse nome depois. O nome é Yahushua. E ele recebeu o nome acima de todos os nomes. Recebeu o nome do próprio Criador. Porque o próprio Criador habitava naquele homem judeu. Naquele corpo físico judeu. Habitava ali o Espírito do próprio Altíssimo. O Espírito do próprio Deus. E a Bíblia diz que ele era Deus. Então, Jesus não era profeta. Jesus não era profeta. Ele era Deus encarnado. E veio na terra e fez todas as coisas que fez na terra, mostrando para nós, né, que ele é o caminho que devemos seguir. Né? O caminho, a verdade e a vida não é o Jesus de Nazaré. O caminho, a verdade e a vida é Yahweh, é Deus, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é nosso luzeiro. Ele é nosso alvo que devemos seguir sempre. Porque se desviarmos desse alvo, nós nos perdemos. E perdemos feio. Amém? Hebreus 1, para terminar, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, está falando ali, o povo que recebeu a graça, está falando ali, Paulo falando para os hebreus, falando para aqueles hebreus que estavam ali se convertendo, né, a graça de Deus de Paulo. Eu falo de Paulo porque até os dias nossos hoje, muitas coisas evoluíram na graça de Deus e sabemos muito mais coisas que até Paulo, né, sabia, né? E já fui criticado de falar isso aí, mas é verdade, né?
Então, ele está falando a nós, quer dizer, a nós que recebemos a graça lá no tempo de Paulo, aquele povo que estava ouvindo Paulo, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ele não falou mais para ninguém. Falou através do Filho, só falava através do Filho. Por isso que João Batista foi o último profeta. Porque quando Deus tinha algo para falar depois de João Batista, falou através do Filho. Né? Vamos ler de novo? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Ele não usava mais ninguém para falar. Ele falava pelo Filho. Ele próprio no Filho falava. A quem constituiu herdeiro por tudo, a quem fez também o mundo. Amém? Então, esse negócio de profetas, profetisas, nas igrejas hoje, profetizando um monte de desastres, não profetiza coisa útil. Né? Não mostra nada de conhecimento, de sabedoria na palavra. Não conhece a graça nem um piquinho. Mas só querem profetizar desastres. Para botar o povo com medo. Para falar que era ira de Deus. Deus não tem ira. Ira é obra da carne. Agora, Deus faz justiça. Deus faz justiça. Não ira. Justiça é obra do Espírito. Ira é obra da carne. Deus é Espírito. Não pode ter ira. Mas eles fazem isso, que é a ira de Deus. Que o povo lá não sei o quê, né? Aí então Deus mandou lá o desastre. O que é isso, meus amados? Observe bem. Será que isso é de Deus? Isso é conjectura humana. Eles fazem essas conjecturas humanas. Prevê essas coisas que são da própria mente deles. E ficam ali torcendo. Muitos devem até orar, né? Para que algo aconteça, né? Para que ele seja reconhecido. Querer desgraça para os outros é de Deus? Querer destruir vidas é de Deus? Amém? Então, você como povo de Deus, você como povo que anseia a verdade, você como povo que tem sede da verdade, deve prestar atenção nessas coisas. As igrejas estão cheias de profetas e profetisas. As redes sociais estão lotadas de profetas e profetisas. E a Bíblia nos mostra aqui que João foi o último profeta. Não existe mais profetas constituídos por Deus nos dias atuais. Não tem mais. Deus não usa mais ninguém como profeta. Nos últimos dias usou o filho como profeta. O pastor é um profeta. Não, o pastor não é profeta. Que o pastor não profetiza aquilo que Deus manda no momento. O pastor apenas, ele lê o que já está escrito na palavra. O irmão André não é um profeta. O irmão André está lendo o que já está escrito. O profeta não era assim. O profeta não ensinava o que estava escrito. O profeta falava o que vinha de Deus. E falava para o povo, outras pessoas escreviam. Então o pastor, ele apenas lê mal, né? Com uma teologia aí mal interpretada, né? Ensinando errado ainda, a Bíblia para o povo. Apenas está lendo. Irmão André apenas está lendo. Não tem profeta mais hoje. O profeta não lia e falava. O profeta ouvia direto de Deus. E João Batista foi o último profeta. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Não existe mais profetas e profetisas desde esse tempo para cá. E João morreu no ano 29, mais ou menos, ao ano 31. Foi que João foi morto lá por Herodes Antipa, lá para fazer a vontade da sua enteada lá, Salomé. Amém? Então, abençoados, abra os olhos, fique esperto, não fique aí acreditando nessas profetagens que está por aí, porque é antibíblico.
Está na Bíblia, como eu expliquei. Mas não para os nossos dias de hoje. O último profeta foi João Batista e morreu lá entre o ano 29 ao ano 31, do ano Domini, ano do Senhor. Depois dele não apareceu mais nenhum profeta, nenhum profetiza. Amém? Eu sou o irmão André Palhares, estou no estado do Rio de Janeiro. Peço a vocês que, se estão me vendo a primeira vez, se gostaram desse vídeo, compartilhe à vontade esse vídeo. Não deixe de dar seu like. Se inscreva para ajudar o canal do irmão André. Amém? Não esqueça os likes, tá? É muito importante os likes, abençoados. Vocês que me ouvem, que me seguem há muito tempo aí também, não esqueça o like, é muito importante o like. O like faz a plataforma do YouTube levar esse vídeo para muito mais pessoas, e muito mais pessoas precisam ouvir essas coisas. Aquilo que faz bem para você, você deve levar para muito mais pessoas. Amém? Eu sempre uso aqui o exemplo da candeia. Não esconda debaixo da cama, mas põe no alto para todos ver. A graça é a mesma coisa. Não esconde para você a graça. Não esconde para você, mas distribui para mais pessoas. Traga mais pessoas para conhecer o canal do irmão André. Traga mais pessoas para se inscrever no canal do irmão André, para que a gente podamos crescer e trazer cada dia mais conhecimentos. Amém? Se inscreva também no canal aí do irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Desculpe, irmão Carlos Gomes, do vídeo anterior, eu ter errado aí, né? O nome do seu canal. Mas me perdoe aí, tá? Canal Democracia Espiritual do meu irmão Carlos Gomes. Se inscrevam. Se inscreva também no canal do meu irmão Ivanilton da Cruz, Guerreiro da Fé. Estamos juntos aí, ligado e misturado, né? Lutando aí pelo crescimento da graça de Deus na mente do povo de Deus que estão aí perdidos, né? Deixando a vida nos levar no sistema religioso atual. Amém? Muito obrigado. Uma ótima tarde de segunda-feira para todos vocês. Graça e paz. Quarta-feira, né? Já errei de novo, né? Não é segunda-feira. Uma ótima tarde, quarta-feira. Eu tô com segunda na cabeça, não sei porquê. Até mais.